Bom dia a todos. Eu gostaria inicialmente de dar início a esses nossos 2 dias de celebração que a Faculdade de Direito tem a honra de realizar ao nosso presidente Juscelino Kubitschek. E eu gostaria inicialmente de apresentar os integrantes dessa mesa aqui. À minha esquerda nós temos a honra de ter o nosso diretor Magalhães. Muito obrigado pela presença, diretor, mais uma vez honrando as iniciativas do Departamento de Direito Econômico e sempre com uma postura absolutamente democrática a respeito de qual o papel da universidade. Diretor, mais uma vez, muito obrigado. Ali, ainda mais à esquerda, nosso professor Regis Fernandes de Oliveira, que é o nosso titular de Direito Financeiro e é o chefe do nosso Departamento de Direito Econômico. Professor Regis, muito obrigado também pela sua presença. Aqui nós temos a honra de ter João Kubitschek e Júlia Kubitschek. Tem outros vários nomes que compõem, mas eu vou ficar só nesses 2 hoje, porque esse é o motivo da nossa celebração aqui. Então nós estamos muito honrados com a presença de vocês aqui. Eu avalio que a presença desse público aqui demonstra a importância da pessoa que nós estamos celebrando nesses 2 dias. Então eu agradeço em nome da Faculdade de Direito e de várias outras pessoas que aqui estão à presença de vocês. Muito obrigado. Eu gostaria de iniciar passando a palavra ao nosso diretor Magalhães. Muito obrigado, diretor. Bom dia a todos. Eu gostaria inicialmente de cumprimentar os integrantes da mesa, o professor Alessandro Ottaviani, o professor Regis de Oliveira, nosso chefe do Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário da Faculdade de Direito, cumprimentar também o João César e a Júlia Kubitschek, netos do presidente Juscelino, cuja presença aqui, inclusive, nos traz o lado pessoal, e muito pessoal, do presidente. Quero cumprimentar também todos os palestrantes que vão participar desse seminário, e o faço na pessoa do ministro Ronaldo Costa Couto, que nos honra com a sua presença, cumprimentar os professores, estudantes, enfim, todos aqueles que nos honram com a sua presença. A Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo tem uma grande honra hoje em sediar esse encontro promovido pelo Grupo Direito e Desenvolvimento Desafio Furtadiano. E quando o professor Alessandro Ottaviani me fez a solicitação para realizar aqui na faculdade esse seminário, eu imediatamente concordei, e com muito entusiasmo, exatamente pela importância da figura do presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. Esta Faculdade de Direito tem entre os seus ex-alunos, ou antigos alunos, 14 presidentes da República. E salvo Jânio Quadros, os demais todos presidentes da chamada República Velha. E eu não vou aqui fazer nenhuma apreciação, nem teria condição para isso, nem nenhum julgamento sobre esses presidentes, mas aproveitando o ensejo desse seminário, eu gostaria de dizer que, dentre todos os presidentes da República, o que mais encarnou o ideal das arcadas foi certamente Juscelino Kubitschek de Oliveira, porque a Faculdade de Direito tem, na sua história, nas suas tradições, essa linha de defesa das liberdades democráticas, da tolerância, do respeito aos direitos humanos e do progresso do país. E é exatamente esses ideais que marcaram a figura importantíssima da nossa vida política, que foi o presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. Então, por isso, a Faculdade de Direito se sente muito honrada em poder prestar esta homenagem
muito merecida a este grande estadista que, como eu disse, talvez dentre todos os presidentes da República do Brasil, tenha sido aquele que mais fielmente encarnou esses ideais de justiça, de liberdade e de democracia que constituem a tradição da Faculdade de Direito. Muito obrigado, professor Ottaviani, pelo convite e meus cumprimentos a todos os participantes desse seminário. Eu passo a palavra agora ao nosso professor Regis Fernandes de Oliveira, que inclusive ocupou já o cargo de prefeito da nossa cidade de São Paulo. Além de ser professor, além de ter uma carreira acadêmica também, tem uma carreira na magistratura e uma carreira na política também. Professor Regis, obrigado pela presença. Bom dia a todos. Eu cumprimento aqui a mesa integrada por ilustres personalidades, como o nosso diretor, professor Alessandro, e os ilustres netos do homenageado de hoje. Saúdo a plateia, senhoras e senhores. É uma honra, quando recebi o convite, claro, acedi imediatamente à convocação, isso não é um convite, é uma convocação, do Alessandro para comparecer aqui e falar um minuto, não mais que isso, sobre, poderíamos ficar anos e anos falando sobre o nosso ex-presidente, mas a sua própria solenidade impõe que sejamos breves. E eu queria apenas ressaltar um aspecto da vida do presidente Juscelino Kubitschek, o seu idealismo, sua missão de visionário de um país futuro. Quer dizer, o Brasil, na época, embora estivesse na Constituição da República, a previsão que iria ser transferida a capital da República para o interior do país, ninguém teve coragem, teve o desbravamento de poder transferir a capital do Brasil para Brasília. Hoje, uma absoluta realidade. O que falta hoje no Brasil, na verdade, são homens deste perfil. Alguém que confie no país, que ame o país, que não apenas usufrua do nosso país, que ocupe cargo público apenas para desfrutar de um cargo, de uma função, desfrutar de situações escusas, mal esclarecidas, e Juscelino não. Ele tinha a iluminação dos seres, ele tinha a iluminação do futuro, ele soube antever o futuro, e plantou. E teve, claro, o dissabor daqueles que ousam, o dissabor do ousado, o dissabor daquele que enfrenta a realidade, daquele que tem a visão do futuro. Como tal, por isso é que nós estamos aqui reunidos para homenageá-lo, para relembrar e ter saudades daqueles grandes vultos que já ocuparam cargos públicos no Brasil. Eu não vejo ninguém homenageando pessoas da ditadura militar. Então está aqui um exemplo vivo de um homem que teve a visão do futuro, que teve a dignidade no exercício do cargo público, que sorria. A gente olhava para Juscelino Kubitschek e o via sorrindo. Até as imagens dele, quando nós visitamos lá o seu museu em Brasília, e as frases notáveis que daquele planalto visualizava o futuro do país, é desses homens que nós estamos precisando hoje. Infelizmente, está difícil de encontrar, está difícil de achar. Nós temos aí uma possível eleição dentro de um ano, e temos dificuldade até de pensar em quem, quer dizer, quem que aparece para conduzir o país. Felizmente, na época de Juscelino, tinha Juscelino Kubitschek para conduzir o país. Então eu cumprimento a iniciativa, cumprimento a todos que aqui compareceram para manifestar essa concordância na homenagem a um homem que tanto dignificou o nosso país no exercício de cargos públicos todos que teve, como carreira, como prefeito de Belo Horizonte, como governador de Minas, como presidente da República, como senador, ocupou todos os cargos da República e o fez com dignidade. Coisa rara no Brasil de hoje também. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra agora
ao João Kubitschek, mas eu antes vou fazer uma pequena inconfidência aqui. Na organização desse evento, eu tive que ligar para muita gente e sempre recebendo muitos sims e muitos nãos também, né? Mas eu vou falar que o sim mais rápido, até mais rápido do que o diretor, porque com ele eu parei na secretária antes, então demorou um tempinho. Mas assim, o sim mais rápido que eu recebi foi o dele, porque eu liguei e falei, olha, estou organizando um evento em homenagem ao JK, ele sim, eu falei, bom, eu nem tinha feito o convite ainda, então tenho que deixar isso aqui público e assim passo a palavra talvez ele tenha herdado essa rapidez do nosso homenageado de hoje. Então, João, a palavra é sua. Muito obrigado, viu? Obrigado você, Alessandro. Bom, eu fiquei pensando muito no que eu poderia falar aqui hoje como representante da família, uma vez que a gente vai ter aí uma série de mesas, de palestras, pessoas que viveram a época, pessoas que são estudiosos da época. Para nós da família próxima do JK, meu avô, minha mãe, figura da minha mãe, minha tia Márcia e seus netos, eu, minhas irmãs, Júlia, Alejandra, Ana Cristina, e, obviamente, primos e parentes muito próximos, o que a gente tem, obviamente, muito orgulho do JK, do seu lado público quanto do seu lado privado. E, para nós, é importantíssimo manter o legado do JK vivo, manter as suas realizações, os seus ideais, e mais do que isso, a forma como ele inspirava as pessoas, a forma como ele inspirava e trazia o melhor de todos que o cercavam. Hoje existe um Memorial JK em Brasília, que é presidido pela Ana Cristina, minha prima, que tem uma série de documentos, uma série de, enfim, de coisas importantes da vida pública do JK e da vida pessoal. Minha mãe, por outro lado, é uma pessoa que se imbuiu do objetivo de ser a memória viva dos anos do JK e está o tempo todo, hoje, por exemplo, está lá em Diamantina, enfim, está o tempo todo falando. Mas é muito claro para todos nós que esse legado e essa memória, ela não vai sobreviver se não tiver eventos como esse. Eventos onde as pessoas se reúnam e discutam o que ele fez de bem, o que ele fez de bom, o que ele concretizou e o que ele deixou para o Brasil. Então, é exatamente nesse sentido que eu agradeço a universidade. O meu sim foi muito por isso, porque eu acho que é importantíssimo que eventos como esse aconteçam sempre. E uma outra coisa que eu também gostaria de falar o JK, eu tive o prazer de conviver 13 anos, a minha infância e o início da minha adolescência com ele. E tenho, obviamente, memórias muito boas. E depois do seu falecimento, nunca deixei de respirar JK, porque estava com a minha avó, com a minha tia, com o tio Carlos Murilo, e com todos os amigos presentes, e, enfim, falando da história, falando da sua vida. E uma coisa que sempre foi muito claro para mim, o JK ele tinha uma vocação quase que religiosa quando se falava de política. Ele era uma pessoa que tinha uma noção muito clara do que era ser um servidor público, do que era estar numa posição eleito pelo povo e como olhar pelo bem-estar desse povo. Hoje nós vivemos numa situação onde muitos desses valores estão sendo contestados na esfera dos políticos e dos políticos que hoje estão aí. Então, eu acho muito interessante, de novo, mais uma vez, eventos como esse, e principalmente num centro acadêmico, num centro de conhecimento, onde valores como esses podem ser, de alguma forma, resgatados. Então, nesse sentido, eu agradeço a presença de vocês, agradeço na figura aí do professor Alessandro, e bom evento para nós. Obrigado. Bom, e agora eu vou passar a palavra para a nossa Júlia Kubitschek e também vou fazer uma pequena inconfidência ao seu respeito. Eu recebi uma ligação dela falando, vou para o evento, vou para o jantar,
e aí desligamos, ela falou, você só me passa, eu vou te passar o meu telefone, coisa. Eu recebi em 2 segundos depois uma mensagem falando, até quinta, 3 pontos de exclamação. Aí eu falei, esse otimismo todo também deve ser genético. Então, eu agradeço muito a sua presença aqui, Júlia, por todo o otimismo, e você foi a pedacinho de energia que faltava para nós concluirmos aqui a abertura do nosso evento. Eu te agradeço muito a sua presença, viu? Muito obrigado. Bem, eu acho que o João já representou bem aqui a família, as palavras dele. Só quero acrescentar também o orgulho e a gratidão de estar aqui. E também dizer que eu acho que o JK, como o João falou muito bem, ele tinha essa integridade em termos de representar o povo, e é uma coisa que hoje em dia eu acho que a gente tem que cada vez mais resgatar, os políticos de hoje. E o planejamento para o futuro também, que o que eu sinto é que hoje em dia, não só esse governo, mas tudo é feito um pouco tapa-buraco, né? E eu acho que é bom a gente estar aqui para discutir, para ver o que o JK fez, como ele conseguiu pensar para o futuro, como conseguiu fazer esse planejamento, que eu acho que realmente o Brasil está precisando de líderes com mais visão. Obrigada. Bom, eu gostaria de falar brevíssimas palavras antes de darmos prosseguimento ao evento. Eu gostaria de relembrar algumas frases sobre nosso homenageado de hoje, que revelam, na verdade, muito mais sobre ele do que só o que aquelas frases estão trazendo. A primeira logo que se iniciam os processos de cassação, um dos generais, cujo nome eu nem mencionarei aqui na nossa comemoração de hoje, ele vira para um outro e fala, para um outro general e fala, nós temos que caçar Juscelino. Então, se naquela época, uma frase dessa foi pronunciada, significa, na verdade, que do outro lado nós temos um grande democrata, nós temos ali a encarnação da democracia naquele momento. Se a ditadura se volta contra uma pessoa dessa estatura com uma frase como essa, é porque, na verdade, o que nós temos ali é a encarnação da democracia. Essa é um pedaço da história do JK que eu gostaria que hoje nós revivenciássemos aqui. Um outro aspecto da história do nosso homenageado é de um dos campeões da ortodoxia econômica, cujo nome também não será necessário trazer aqui, mas é um dos economistas da ortodoxia econômica brasileira, que fala o seguinte: Juscelino, ele era boa gente, mas ele foi um desastre econômico. E aí eu fico pensando, o professor Ronaldo Costa Couto escreve essa frase no seu livro, eu fico pensando quando alguém fala isso e eu relembro a resposta do presidente JK. De fato, eu emiti muita coisa. Eu emiti não sei quantos quilômetros de estrada, eu emiti não sei quantas casas construídas, eu emiti não sei quantos quilowatts de energia. Ele fala tudo que ele emitiu para o Brasil. Então, de um lado, a democracia, de outro lado, o desenvolvimento econômico de um país condenado pelas mentalidades das suas elites ao agrarismo. Então, de fato, esses dois pilares da obra política que ele nos deixou são, pelas frases dos seus adversários, mais reconhecidos ainda por nós outros que estudamos aqui e que temos que dar um passo para o futuro. E agora eu saio das frases dos seus adversários e vou para as frases dos seus admiradores. E aí, tem uma frase que é do Darcy Ribeiro, que é um professor que nos inspira a todos, o professor Gilberto Berkovich, aqui profundo conhecedor da obra do professor Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro falava, Deus é um cara muito engraçado mesmo, porque colocar juntos Israel Pinheiro, Oscar Niemeyer, Lúcio Costa e Juscelino Kubitschek para mexer com esse país aqui, esse cara tem que ser muito irônico mesmo para fazer isso com essa nação. Então, e a última frase é aquela do Nelson Rodrigues, que eu acho que é aquela que encapsula, encarna tudo aquilo que nós estamos hoje aqui tentando resgatar e compreender.
Meus amigos, o que importa é que Juscelino deu um chacoalhão na alma do brasileiro e dali surgirá um novo homem, um novo brasileiro. Eu avalio que essa talvez seja, de todas as homenagens que ele poderia receber, é essa de fazer um país inteiro sair de um patamar e ir para um outro patamar. Então, com isso, eu encerro a minha participação aqui nessa abertura. Eu declaro oficialmente aberto o nosso evento de celebração. Estou vendo aqui na plateia diversas pessoas da mais alta importância, nosso ex-presidente da OAB, Durso, aqui representando a Ordem dos Advogados Brasileiros. Tem aqui tantos dos palestrantes, tantas das pessoas que têm voltado parte considerável da sua vida a resgatar e compreender o que significa JK e também sentir o que significa JK para o nosso país, alunos da faculdade que estudam desenvolvimento, professores. Eu avalio, então, que nós teremos aqui 2 dias que significarão um novo marco na compreensão e na divulgação do que significa esse período tão grandioso para a história do país. Com isso, eu declaro oficialmente aqui na sala da congregação aberta a nossa celebração desses 2 dias, relembrando um último fato. Em 1965, como o professor Gilberto Berkovich, na presidência da Comissão da Verdade aqui da São Francisco, ele pôde constatar das atas da nossa congregação, o presidente Juscelino fez um pedido para vir falar aqui na faculdade, no Salão Nobre. E naquele ano de 1965, a Faculdade de Direito negou o direito do presidente Juscelino de vir falar aqui. E ela estendeu, ela falou o seguinte: não só no Salão Nobre ele não poderá falar, ele não poderá falar em qualquer dependência da nossa faculdade. Esse evento hoje aqui, na verdade, revoga essa determinação da congregação que se submeteu aos desígnios da ditadura, e nós chamamos o presidente JK para estar aqui conosco hoje, porque aquela ordem está revogada e hoje aqui há um convite para um homem da democracia e do desenvolvimento brasileiro estar entre nós. Então, assim, encerro. Então, encerro a mesa de abertura e nós já vamos passar para o nosso primeiro painel. E agradeço muito a presença de vocês aqui que participaram dessa abertura. Muito obrigado.